Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 19 anos, esse é o Agulha Quebrada e lembra quando você era jovem, você brilhava como o sol, continue brilhando, seu diamante louco. No dia 12 de setembro de 1975, o Pink Floyd lançava o seu nono álbum de estúdio e um dos mais importantes da sua carreira e uma das obras-primas do rock and roll, o Wish You Were Here, e é sobre ele que eu falarei hoje. Aqui nós temos o segundo álbum conceitual do Pink Floyd, agora tratando sobre o esfriamento das relações humanas, sobre estar ao seu lado e ao mesmo tempo não estar. E sem mais delongas, vamos lá. O Pink Floyd é composto por David Gilmour na guitarra e nos vocais, Roger Waters no baixo e nos vocais, Richard Wright nas teclas e também nos vocais e por fim Nick Mason na bateria. Para começarmos a falar sobre esse álbum lançado em 1975, vamos voltar ao ano de 1968, quando o líder original do Pink Floyd, o seu vocalista, guitarrista e principal compositor, Syd Barrett, foi expulso da banda. Syd, cada vez mais distante por conta do seu uso exagerado de drogas, estava se transformando num inconveniente para o grupo, principalmente para um cada vez mais voraz Roger Waters, que após a expulsão de Barrett passou a ser o compositor principal do Pink Floyd. Assim, com uma nova formação, Roger Waters queria afastar o som do grupo daquele característico com o Syd Barrett, ou seja, a música psicodélica, não só para mostrar os seus poderes de composição, como também para se afastar da sombra do seu antigo líder. O grupo iniciou uma jornada atrás do seu próprio som, tendo discos mais experimentais, outros mais puxados para o progressivo, e eu digo puxados pois eu não considero o som do Floyd como progressivo. Até finalmente se encontrar em 1971 com o seu sexto álbum de estúdio, o Middle, onde encontramos uma unidade de som, uma banda de fato trabalhando para gravar um bom disco. Dessa forma, com o norte apontado em 1973, o Floyd lançou o clássico Dark Side of the Moon, que os catapultou para o sucesso mundial. Desde sua formação, eles tinham uma boa base de fãs na Europa e em outros países do mundo, mas tinham grande dificuldade de invadir o mercado musical norte-americano, sendo que lá os seus discos não vendiam muito bem. Entretanto, o Dark Side of the Moon mudou isso, atingindo o topo das paradas dos Estados Unidos, ajudado pelo single de sucesso Money. Antes disso, a banda vivia bem, eles ganhavam um bom dinheiro, mas após o lançamento do Dark Side, eles se transformaram em milionários do dia para a noite. Mas nem tudo eram flores para a banda. Na verdade, o sucesso do Dark Side of the Moon era a pior coisa que poderia ter acontecido com o Pink Floyd. Antes, os seus shows eram constituídos por um público que estava de fato ali para ouvir as suas músicas, ouvir os mais de 20 minutos de Echoes ou a suíte A Saucerful of Secrets. Não estou querendo dizer que eles tinham uma plateia intelectualizada, mas a partir de 1973 o Floyd ganhou um novo tipo de público. Aquele que não estava disposto a apreciar as longas composições e só pedia para a banda tocar Money, Money e Money porque tinham ouvido na rádio. O baterista Nick Mason fala que o sucesso do single Money e do Dark Side of the Moon foram o início da política de terra arrasada do Pink Floyd. E foi com esse clima bem desgostoso que eles começaram a planejar o que seria o seu próximo álbum. Depois de finalizar o ano de 1973 com um concerto beneficente em homenagem ao baterista do Soft Machine, Robert Watt, que havia sofrido um acidente e quebrado a coluna, a banda entrou nos estúdios Abbey Road antes do Natal para começar a trabalhar. A primeira coisa que fizeram foi reviver uma ideia usada nas gravações do disco Middle, lá de 1971, e que nunca foi para frente, a chamada
Household Objects, que consistia em criar sons, notas musicais a partir de objetos caseiros, como baldes d'água, jornais, revistas, latas de alimento. Esses experimentos só serviram de atraso, a banda não sabia muito bem o que fazer ou que caminho seguir. Contudo, o único som recuperado do Household Objects foi o som agudo que era produzido ao passar o dedo ao redor de uma taça de cristal, criando notas musicais que aparecem na faixa Shine On You Crazy Diamond. Essa foi uma das primeiras músicas que começaram a ganhar forma para o álbum, inicialmente chamada apenas de Shine On. Outras duas também foram compostas por Roger Waters, a Heaven and Jolene e por fim Got to Be Crazy. Mas o fato é que eles não queriam estar ali. A gravadora botava pressão para eles lançarem um sucesso tão grandioso como Dark Side of the Moon, com vários shows para se fazer, saindo e voltando ao estúdio, testando as novas composições ao vivo, além de que os próprios membros do Floyd estavam enjoados de si mesmo, passando pelos seus próprios problemas pessoais. Como a companheira de David Gilmour, Ginger, queria se casar, Roger Waters e seu casamento com Judy Trim estava por um fio, e além de Nick Mason também estar passando pelos seus próprios problemas no seu casamento. O próprio Waters fala que a banda estava mentalmente incapacitada. Tendo alcançado o sucesso com o Dark Side of the Moon, a pergunta era: e o que fazer agora? Tudo o que eles queriam como banda já havia ocorrido. Então Roger veio com um conceito, a ideia da ausência emocional, sem a camaradagem de fato de um grupo, sem o calor humano, o conceito de as pessoas estarem presentes sem realmente estar, refletindo tanto sobre a indústria musical quanto a atual situação da banda. Entretanto, David Gilmour não queria outro álbum conceitual. Ele afirma que o papel de letrista de Roger Waters em Dark Side of the Moon foi tão genial que acabou ofuscando a música em si, então queria que esse próximo álbum fosse muito mais musical. Além de Richard Wright não compartilhar das mesmas visões de Roger Waters sobre os males da indústria musical. Mas independente das visões contrárias dos outros membros do Pink Floyd, Roger Waters bateu o martelo e o Wish You Were Here, que todos conhecemos, começou a ganhar forma entre janeiro e março, sendo finalizado em julho de 75. Uma grande mudança em relação ao disco anterior seria a ausência de Alan Parsons como engenheiro de som. Ele até foi chamado para o trabalho e iria receber mais ou menos umas 10 mil libras, no entanto ele viu o sucesso estratosférico que foi o Dark Side e queria receber alguns royalties pelo seu trabalho em Wish You Were Here, o que a banda acabou recusando. Então quem assumiu foi Brian Humphries, que já havia trabalhado com o Floyd no seu disco More e durante as suas apresentações ao vivo era ele que cuidava do som. Outra mudança em relação ao Dark Side seria a ausência de conversas entre as canções, algo que o Waters queria e o resto da banda não. Ele queria que fossem inseridos trechos de discussões entre os membros do Floyd para ao longo do disco os seus problemas serem resolvidos. Agora, com o tema do álbum definido, as faixas Got to Be Crazy e Heavy and Rolling foram descartadas para um futuro trabalho do Pink Floyd e o Waters começou a compor músicas relacionadas ao tema de ausência. Essas duas faixas iriam aparecer no disco seguinte do Pink Floyd, o Animals, de 1977, respectivamente com os nomes Dogs e Ships. Após Shine On You Crazy Diamond, outras vieram Welcome the Machine, Have a Cigar e Wish You Were Here. Além de que esse seria o primeiro disco do Pink Floyd a não dar créditos ao baterista Nick Mason em nenhuma das faixas. Se o Pink Floyd tinha alguma dúvida se iriam conseguir lançar um trabalho tão bom ou até mesmo melhor que o Dark Side of the Moon, eu particularmente digo que sim. Acho Wish You Were Here um disco belíssimo, muito triste também, mas com momentos sublimes. É um disco muito frio e esse tema de ausência se reflete que é um álbum sem calor, sem acolhimento. O Wish You Were Here foi lançado no dia 12 de setembro de 75, atingindo o topo das paradas, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, vendendo aproximadamente 13 milhões de cópias, nem tanto quanto o Dark Side of the Moon, mas mesmo assim, muito.
A capa do disco foi desenvolvida pela Hipgnosis, a empresa responsável pelas capas do Pink Floyd e de vários outros artistas. Sabendo do tema da ausência emocional que rondava tanto a música quanto a vida pessoal da banda, Storm Thorgerson, um dos fundadores da empresa, teve a ideia de uma capa ausente, ou melhor, escondida. Ele sugeriu esconder a capa dentro de uma embalagem escura. A banda concordou com apenas uma condição feita pela gravadora, a que tivesse um adesivo com o nome da banda e do álbum, e esse adesivo mostra um aperto de mão robótica. E a capa, de fato, revela uma das mais emblemáticas de toda a carreira do Pink Floyd e da história do rock and roll também. 2 executivos apertando as mãos enquanto um deles pega fogo no pátio de um daqueles vários galpões de estúdio em Hollywood. Storm explica que esse aperto de mão significa a completa noção de como você se comunica com alguém, que na verdade quer lhe dizer o quão longe realmente está quando segura sua mão. Mas também pode fazer referência à faixa Welcome the Machine e Have a Cigar, onde o indivíduo vende a sua alma para os negócios. Hoje em dia, a foto da capa seria feita simplesmente com um efeito de computador, mas na época de fato alguém pegou fogo, e esse alguém seria o dublê Ronnie Rondell. Além disso, foram feitos outros designs, o mesmo tema mostrando uma mergulhadora de ponta cabeça com metade do corpo para fora em águas paradas. Como o próprio Storm falou, uma ação sem vestígio é presente ou ausente. A foto foi feita no Lago Mono, na Califórnia, e a mergulhadora teve que ficar um bom tempo com o rosto embaixo d'água, segurando a respiração, esperando que as ondulações do lago parassem para dessa forma a foto ser feita. Outra na contracapa mostrando um executivo sem rosto no meio de um deserto, uma das fotos mais assustadoras da carreira do Floyd, e mais uma. O disco é composto por 5 músicas, sendo 2 no lado A e 3 no lado B, totalizando 44 minutos de som. Na verdade, 4 músicas, mas como Shine on You Crazy Diamond foi dividida em 2 partes, vamos considerar como 5. Shine on You Crazy Diamond, abrindo com os maiores clássicos do Pink Floyd e uma das minhas favoritas da banda, e a canção mais longa do álbum, totalizando mais ou menos uns 25 minutos de duração. A ideia inicial era colocá-la apenas num lado do vinil, como foi a suíte Atom Heart Mother e a música Echoes, além de ser a escolha de David Gilmour e a mais simples. No entanto, para Roger Waters, o mais simples nunca era a resposta. Então, a canção com seus 9 movimentos, 5 foram colocados no início do álbum e os outros 4 no fim. A canção foi a primeira a tomar forma no álbum, apontando o caminho para as outras que iriam surgir. Ela foi inspirada na frustração de Roger Waters em relação à especulação sem fim sobre o Syd Barrett na imprensa. Desde sua saída do Floyd por conta do seu uso de drogas, se isolando cada vez mais para si, havia várias matérias tentando decifrar o seu paradeiro. Muitas contando mentiras e criando um perfil falso sobre ele. E não só a canção se transformou em uma homenagem a Syd Barrett, como o seu próprio título. Waters escreveu várias e várias vezes a letra até finalmente conseguir transmitir os seus sentimentos. Mas por mais que a música seja uma homenagem a Syd, todos os membros do Floyd têm o seu momento de brilhar. Sejam nas passagens de órgão ou nos sintetizadores, nos solos de guitarra, nas viradas de bateria, nas trilhas de baixo ou até mesmo nos vocais de Roger Waters, que não é conhecido por ser um grande cantor. Agora vamos às 5 primeiras partes. E aqui no primeiro movimento temos a retomada do único som resgatado do Household Objects, que seria o som agudo criado ao esfregar o dedo ao redor de uma taça de cristal. Contudo, o grande destaque dessa parte fica para a belíssima introdução de órgão tocado pelo gênio Richard Wright. Aqui nós temos a sensação de um amanhecer num lugar muito frio, como numa praia cercada por geleiras, na transição de inverno ao verão, mas com os blocos de gelo ainda flutuando sobre as águas.
com essa sensação de frieza representando a completa falta de calor humano do álbum, mas ao mesmo tempo tentando encontrar esse calor, como uma praia no inverno. A segunda parte é colada com a primeira, mas entrando um incrível solo de guitarra de David Gilmour, sendo um dos mais inspirados de toda a sua carreira. Enquanto muitos guitarristas escolhem o caminho mais rápido ao fazer frases rápidas, aqui David Gilmour quer tocar a alma do ouvinte. Ele busca a sua própria sensibilidade, tentando encontrar aquela de quem o está ouvindo. Se na primeira parte temos apenas o prenúncio do sol com os seus raios serpenteando o horizonte, aqui já é possível ver a sua esfera. Numa crescente comandada pela guitarra de David Gilmour, tendo como base o órgão de Richard Wright, ajudando mais ainda nesse amanhecer. O solo de guitarra desaparece aos poucos e a crescente é interrompida, dando lugar a uma excitação, uma expectativa, como quando você vê o clarão do raio e espera o trovão, e quanto maior a espera, maior será a resposta dos céus. E ao invés dele nos responder com fúria e raiva, temos como resposta a paz e o amor transformados numa sequência de 4 notas que tocam a alma. David Gilmour afirmou que essas 4 notas seriam a frequência da alma de Syd Barrett, e aqui eu interpreto que significa a sua aproximação, a sua chegada. E o próprio Syd Barrett foi uma pessoa complexa, envolto de mística e genialidade, e nada melhor que misturar tudo isso retomando a crescente da música, com essas 4 notas repetindo e a guitarra ganhando forma com a entrada dos outros instrumentos. Com a bateria de Nick Mason dando várias viradas, com outro solo de guitarra incrível, não tão calmo quanto o anterior, mas furioso, preciso e raivoso, levando finalmente o sol ao céu, trazendo calor para essas regiões frias e derretendo o seu gelo. Quase colada na parte 3, temos uma seção focada nas teclas de Richard Wright, fazendo um grande contraste com a fúria da guitarra de David Gilmour, como se fossem as últimas sombras da manhã. E a guitarra de David Gilmour retorna um protagonismo semelhante a um duelo, varrendo as sombras e a escuridão, trazendo o sol de meio-dia que brilha como um diamante. E esse sol tem nome e chama-se Syd Barrett. Na quinta parte, com a escuridão completamente varrida, entram os vocais de Roger Waters, que são calmos e que se alternam com a guitarra de David Gilmour, mas que ganham força como se fosse um pastor dando ordens às suas ovelhas e levando os seus fiéis à luz. A letra começa falando sobre como Syd Barrett, na sua infância, adolescência, era alguém alegre, que brilhava como o sol, mas por algum motivo, agora, esse brilho não é mais tão presente. Mas o Waters canta ordens dizendo para ele continuar brilhando. Desde o início da psicodelia e com a chegada do LSD em Cambridge, a cidade de origem de Syd Barrett, David Gilmour, Roger Waters, Syd era um usuário ativo da droga e vivia uma vida idílica. Mas com o sucesso repentino do Pink Floyd, com várias turnês a fazer, a gravadora exigindo singles que fizessem sucesso para serem lançados, Barrett, que fazia sua música pela paixão, a arte, se sentiu bagunçado, confuso, se isolando nas drogas e sem vontade de pertencer a tudo aquilo diferente dos seus outros colegas de banda. E a letra reflete isso, como nos versos: você foi pego no fogo cruzado, da infância ao estrelato, dizendo que ele chorou para a lua, fazendo referência, acredito eu, a uma das várias temáticas do Dark Side of the Moon, a loucura. E um dos acontecimentos mais interessantes e emblemáticos de toda a carreira do Pink Floyd ocorreu enquanto eles estavam mixando essa canção. No dia 5 de julho, o Floyd estava ali, no estúdio, se perguntando quem era o cara careca e barrigudo rondando pela sala. Eles pensaram que era algum conhecido de alguém, já que ele entrou na sessão. Tinha que ser algum conhecido da casa dos estúdios Abbey Road. E esse alguém, acredite se quiser, o próprio Syd Barrett, completamente irreconhecível. Todos na banda ficaram chocados com a sua transformação e estado mental. Roger Waters conta que chorou por dias depois disso. E a parte mais triste é que Syd se ofereceu
para tocar guitarra na música. No entanto, ele não trazia nenhuma guitarra consigo e a canção já estava praticamente pronta. Voltando à canção, logo após os versos de Waters entra um incrível solo de saxofone tocado por Dick Perry, que também tocou na faixa Money do Dark Side of the Moon. Ele vai encerrando a música num fade out, ligando com a canção seguinte. Welcome the Machine, a segunda faixa do disco e a última do lado A, também foi composta por Roger Waters, mas quem assumiu os vocais foi David Gilmour. E escolher David para cantar amaciou a mensagem bem ácida e depressiva que Roger queria passar. Ela é uma canção bem sombria, trazendo mais uma vez a escuridão para o álbum, começando com os efeitos mecânicos e um destaque para um violão que segue praticamente boa parte da canção, além dos solos de guitarra bem melódicos e fúnebres, mas o grande destaque fica para o sintetizador VCS3 tocado por Richard Wright, ajudando mais ainda no clima de desolação que domina toda a música. Aqui a canção traz uma dissertação sobre a vontade humana, sobre aqueles que passam a vida inteira em busca dos seus sonhos, para depois descobrir que a grande máquina, o sistema, funciona à base de ilusões, como se todos nós estivéssemos dentro de uma Matrix. Para demonstrar isso, Waters faz um paralelo com a atual situação da banda, ou melhor, a situação que ele enxergava em relação à banda. Sobre um garoto roqueiro, sonhador, que assina um contrato com o executivo, ou melhor, com a máquina, sendo uma grande crítica à indústria musical. A máquina vê as ideias rebeldes do protagonista e usa isso para lucrar, ao invés de servir de fato à arte e à música. Muito semelhante também à situação de Syd Barrett. A canção vai encerrando com várias conversas e risadas e que aos poucos vai diminuindo o seu som. Have a Cigar, a primeira faixa do lado B e a terceira do disco, sai daquele clima de desolação da anterior, mas tocando em temas semelhantes, tendo uma levada mais animada, um pouco mais puxada para o funk e para o jazz. Ela começa com um riff de guitarra e um baixo ao fundo, entrando depois outra guitarra, a bateria de Nick Mason e o incrível sintetizador que casa muito bem com a música. Na hora de cantar, Gilmour se sentia extremamente desconfortável cantando as palavras de Waters que não necessariamente ele concordava. E o Waters não queria assumir os vocais. Entretanto, a sorte sorriu para a banda. Roy Harper estava gravando seu álbum HQ num estúdio ali do lado e ele já era conhecido dos caras do Floyd. Então alguém sugeriu para que ele assumisse os vocais de Have a Cigar. Waters acha que foi ele que deu essa sugestão, esperando que os outros membros se recusassem, mas no fim ninguém fez nenhuma objeção. E Harper, que partilhava das desilusões com a indústria musical muito semelhante ao Waters, conseguiu transportar um grande sarcasmo e incredulidade para a canção. Na letra, Harper se transforma num executivo de uma gravadora, se importando apenas com os lucros da banda que está agenciando, mas nem conhecendo ela de fato. Tanto que nessa canção tem uma das frases mais famosas de toda a carreira do Floyd. E, a propósito, qual de vocês é o Pink? E esse trecho foi inspirado num acontecimento em que uma gravadora menor fez de fato essa pergunta. E aqui o Waters mostra toda a sua frustração em relação à pressão da gravadora por um sucesso tão grande quanto o single Money e o Dark Side of the Moon. E a canção vai acabando com um incrível solo de guitarra bem furioso, tocado por David Gilmour, para em seguida ser sugado e transportado para dentro de um rádio, ligando com a música seguinte. Wish You Were Here, a faixa título do álbum e uma das mais conhecidas de toda a carreira do Pink Floyd e uma das minhas favoritas também, e eu acredito o grande destaque do álbum. A transição entre Have a Cigar e a faixa atual tinha o objetivo de transportar o ouvinte para o seu quarto, ouvindo rádio, sintonizando várias estações, até finalmente chegar em Wish You Were Here para tocar guitarra junto do aparelho. Tanto que no começo ouve-se várias vozes, além de uma pequena amostra da Quarta Sinfonia de Tchaikovsky. E esse efeito foi gravado no próprio carro do David Gilmour. Aqui temos uma introdução belíssima, muito calma, num violão de 12 cordas, para soar como se estivéssemos ouvindo uma rádio AM,
para depois entrar um outro violão fazendo um solo muito belo e extremamente inspirado. Enquanto a música vai se tornando um pouco mais complexa, a parte da transmissão de rádio vai desaparecendo, dando lugar aos vocais de Gilmour e os outros instrumentos. E uma curiosidade é que 2 músicos foram chamados para tocar violino nessa canção, no entanto a sua mixagem ficou tão baixa que é quase impossível ouvi-los. Temos aqui, sem dúvida, uma das letras mais inspiradas de toda a carreira do Roger Waters, tendo vários significados, sendo tanto sobre a saudade que ele tinha de Syd Barrett na banda, ou sobre o fim do seu relacionamento com Judy Trim, mas principalmente falando sobre o próprio Pink Floyd, como no trecho Duas Almas Perdidas Nadando num Aquário, ano após ano. Como Gilmour e o Waters compuseram essa música junto, Roger poderia muito bem estar falando sobre David, sobre ele estar ali ao seu lado e ao mesmo tempo não estar. Sendo que essa canção resume completamente o álbum. A música tem mais 2 solos de Gilmour que ele canta junto das notas, para a canção no seu fim dando lugar ao vento ligando a última faixa do álbum. E agora temos a continuação da faixa Shine on Your Crazy Diamond, começada lá no início do álbum, e agora somos transportados mais uma vez para uma praia num dia frio e ensolarado. Mas agora com uma tempestade se aproximando, com uma trilha de baixo bem potente de Roger Waters, entrando junto da guitarra e da bateria, tentando manter essa tempestade longe. Com a guitarra ganhando cada vez mais forma em meio a tanta confusão, fazendo riffs bem legais no meio dos sintetizadores como se fosse um duelo, criando bastante expectativa para depois cairmos numa guitarra mais limpa, mais calma e mandando finalmente essa tempestade embora. Aqui temos a entrada dos vocais de Waters e junto dos backing vocals da The Blackberries, que já acompanhavam o Floyd na sua última turnê. Nesses versos, Waters canta sobre as especulações da mídia sobre o paradeiro de Barrett, dizendo que ninguém sabe onde ele está, mas deixando também uma mensagem muito clara e positiva de que, independente de onde, todos irão se encontrar no fim. O sol aqui, após ter encontrado seu ponto mais alto ao meio-dia, começa finalmente a se afastar, dando lugar à próxima parte. Levando consigo a luz aos poucos, temos um dedilhado bem sutil de piano, para depois entrar outro piano junto do baixo da bateria e da guitarra, que faz alguns harmônicos ao fundo, para depois cair numa seção um pouco puxada para o funk, tendo um grande destaque o baixo incrível de Roger Waters e os sintetizadores de Rick Wright. Finalmente, o último movimento do álbum, com o sol se pondo, comandado por teclas belíssimas e por um trompete casando muito bem com a ambientação, encerrando a canção e que resume muito bem a persona de Syd Barrett. É confusa, caótica, é bela e cada amanhecer será como um nascimento, principalmente para os loucos, pois deles apenas a surpresa podemos esperar. Conclusão: Wish You Were Here traz mais um álbum conceitual do Pink Floyd, tratando agora sobre o esfriamento das relações humanas, sobre estar ao lado e ao mesmo tempo não estar, exatamente como a faixa título diz, 2 almas perdidas dentro de um aquário ano após ano. E essa ausência de contato acaba abraçando muito bem a crítica à indústria da música, que é uma grande sugadora de almas, de artistas, mas ao mesmo tempo revela um lado muito belo, sensível e grandioso. Uma belíssima homenagem a Syd Barrett se transforma num disco extremamente dinâmico, redondo, sem momentos cansativos, com cada movimento abraçando o outro e se completando. Uma obra-prima sem sombra de dúvidas. Espero que quem tenha assistido ao vídeo até aqui tenha gostado e se interessado. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, além de curtir o vídeo, caso tenha gostado, além de compartilhar com seus amigos que gostam do Pink Floyd ou que simplesmente gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, e seguir o Insta da Agulha Quebrada, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Até a próxima!